Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, 4 de junho, neste domingo da Santíssima Trindade, aqui nos encontramos atentos a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o evangelho que nós temos diante de hoje é tirado de João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós nos deparamos com a festa, a solenidade da Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente fala a palavra Deus, a gente lembra sempre que Deus é um título. É um título que a gente dá a uma realidade, a uma pessoa maior do que eu e que pode me ajudar. Quando a gente fala deusa da beleza, estamos falando a pessoa mais bela do mundo. Quando a gente dá título de Deus a uma pessoa, nós estamos colocando ela como sendo absoluta e a maior do mundo. Por isso, Deus é um título que a gente vai dar à realidade da pessoa que vai nos ajudar. E nós, como cristãos católicos, depois de muito tempo de reflexão, a gente descobriu que nós acreditamos num Deus trinitário, um Deus que é uma comunidade, um Deus que é uma família, um Deus que se divide, um único Deus que tem 3 pessoas, em comum acordo. É o amado, o amante e o amor, é o Pai, Filho e Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. Tudo gira em torno das 3 pessoas da Santíssima Trindade, que formam um único Deus. Por isso que todo nosso momento de oração e todos os gestos de oração nosso, a gente invoca a presença da Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que se revelou como Pai na obra da criação. Entendeu? Na obra da criação. Que nos deu vida, que nos colocou aqui, que fez com que a gente tivesse condições de fazer história, construir vidas e uma série de coisas. Que nos colocou e nos fez gente, seres humanos. O ser humano que precisa de cuidado porque ele se fere e precisa ser curado. Então nós temos esse desafio e essa busca gigantesca. Acreditar num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que vai se revelando na história da humanidade, primeiramente como Criador, depois revela a sua segunda pessoa como Deus humano, humanizado na pessoa de Jesus Cristo, que é o Salvador, ressuscitado, porque Jesus, se fosse só um ser humano, estaria enterrado, mas na sua condição divina, Deus antecipa através do seu Filho Jesus, que mostrou para nós um gabarito humano, um modo de agir, um modo de se comportar, um modo de ter valores, e ao mesmo tempo Ele é o nosso Salvador. E Ele quer nos salvar do quê? Da morte definitiva. Essa é a função de Jesus, nos salvar da morte definitiva. Veio fazer com que a morte não tenha a última palavra. Depois vem a terceira pessoa em Pentecostes da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Na Bíblia começa dizendo, o Espírito pairava sobre as águas. Há um Espírito. O Espírito na Bíblia quer dizer sopro. Há um vento, há um ar. A gente só vive porque a gente respira, né? Você parou de respirar, você não tem mais vida. Você só vive porque você respira. O primeiro gesto que a gente faz na vida é encher o pulmão de ar. E o último é entregar o Espírito. É suspirar.
o último é esvaziar o pulmão. Entre esse intervalo de encher o pulmão de ar e esvaziar, é onde existe vida, existe história, é o período que eu estou aqui. Então, nesse intervalo, nós temos então hoje a comemoração da Santíssima Trindade. Viu? Um Jesus que vem até nós para nos salvar. Quando vai e ressuscita, Ele envia o Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo para nos mover, nos levar a uma espiritualidade cristã, nos sustentar na nossa consciência de que nós somos filhos de Deus. Eu gosto muito da expressão Pentecostes, é o despertar da consciência cristã. É o despertar da consciência do que nós aprendemos com Jesus e do que devemos fazer neste mundo. É o despertar da consciência do que importa nesse mundo, nessa vida, para cada um de nós. Por isso a gente mergulha a nossa fé nesse Deus trinitário, nesse Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, que vai nos dando vida e vai nos conduzindo, que vai abrindo a nossa consciência, abrindo o nosso coração, que vai enchendo a nossa consciência de esperança, enchendo o nosso coração de amor, e nisso nós vamos aprendendo a viver a única vida que nós temos dentro do pouco tempo de vida que nós temos. E afinal, a gente antigamente, a média de idade até, a década de 40 era de 40 anos aqui no Brasil, né? Agora 75, tá bom, a gente pode chegar aos 80. Lembrando que depois dos 60 nós somos idosos, né? É ruim essa matemática da vida porque eu não tenho 20 anos de criança, não tenho 20 anos de adolescente, não tenho 20 anos de juventude, passa um pouco, a gente tem 30 anos de velhice, né? 40 anos de velhice, né? A gente é muito mais velho do que jovens, né? Então a gente vai buscando essa experiência. E o Evangelho de hoje, apresentado por João, nos traz essa relação da missão de Deus e da missão de Jesus. Primeiro, Deus amou tanto o mundo. Então a missão de Deus ou o compromisso de Deus é amar o mundo, é nos amar, viu? E Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, o primeiro a ser ressuscitado, viu? Para que não morra todo aquele que nele crê. Essa coisa ela é muito bonita, quer dizer, Deus ama tanto o mundo que Ele coloca o seu Filho aqui para que aquele que acredita no seu Filho não morra, apesar que nós o matamos. A humanidade o matou. A humanidade crucificou Jesus. As estruturas religiosas e políticas nossas, elas são capazes de matar até Deus, em nome de Deus, né? A loucura da vida humana religiosa, viu? E não só para que não morra, mas que tenha a vida eterna. Então o que é? Deus, porque nos ama tanto, Ele coloca o seu Filho aqui para que quem acreditar nele não morra e tenha a vida eterna. Ressuscite também, tenha a vida eterna, viu? E depois continua. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, viu? Mas para que o mundo seja salvo. Por isso, quando a igreja usa de Jesus para condenar os outros, para julgar os outros, a gente tem um equívoco cristão. Quando a hierarquia da igreja começa a decretar, em nome de Jesus, regras e normas para condenar e gerar sofrimento, humilhar as pessoas, a gente está traindo a missão de Jesus. Porque Deus, ao enviar o seu Filho, Ele envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê, mesmo que seja pecador e seja errado, viu, não morra e tenha a vida eterna. E a missão de Jesus não é condenar, é salvar. Como também a missão da igreja tem que ser a mesma, é acolher, é salvar. E não ficar jogando mais pedra e nem jogando mais fardo pesado na vida de um povo que já não tem nada, viu? Já não tem nada. E agora também já não tem mais nem Deus, porque a gente não deixa, a gente manda calar a boca quando eles pedem piedade de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê corre o risco de perder a vida e perder a chance de conhecer a Deus. Que Deus abençoe, que nós tenhamos fé em Jesus Cristo para que a gente seja salvo e tenha a vida eterna e a gente não morra eternamente. Um abraço, até mais.